Bom dia, a graça e a paz, Shalom de Deus sobre a sua vida. Sexta-feira, 27 de novembro, que dia especial, que dia bom. Né? Nós aqui no nosso encontro, nosso lugar secreto, onde Ele já nos aguardava, já nos esperava. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos vocês que estão aí entrando, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir depois. Bom dia sobre a sua vida. E o nosso convite é: bom dia, Espírito Santo. Saudamos e dizemos para Ele que Ele é bem-vindo, que Ele é desejado, que Ele é amado, Ele é querido. E como queremos entregar a jornada nas mãos dEle, para Ele nos guiar, nós dizemos para Ele o que vamos fazer juntos hoje. Não quero fazer nada sozinho. Ele é aquele que sabe que está além dos nossos olhos, depois da curva, do que está para vir, o que nos aguarda. Então Ele pode nos conduzir. Por isso a pergunta: o que vamos fazer juntos hoje? Amém, irmãos? Eu quero meditar num texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 6, que diz assim, olha que coisa linda: a verdadeira sabedoria. Então, porque tem uma sabedoria que não é a verdadeira. O ensino do Espírito Santo. Esse nosso amigo, esse nosso amado, está escrito assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Olha bem, irmão. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que palavra! O apóstolo Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem que foi ao terceiro céu, esse homem que teve tantas experiências com o Senhor, que agora cheio do Espírito Santo, ele escreve essa carta à igreja de Coríntios, falando da verdadeira sabedoria e do ensino do Espírito Santo. Engraçado que ele encerra esses versículos dizendo que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos capacita, nos ensina. Ele prescruta todo o coração, o conhecimento de Deus, testifica no meu espírito, no seu espírito, não na minha alma e nem na minha carne, mas no meu espírito, as coisas de Deus. Deus não escondeu, Ele nos revela aquilo que outrora era mistério. Que privilégio!
Olhando para esse texto, eu quero partilhar 4 coisas que o Espírito Santo faz, produz na vida do homem. Coisas básicas, no entanto, fundamentais. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando para os discípulos. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que nós tomamos consciência dos nossos pecados, do castigo que nos era reservado, que nós temos uma necessidade de sermos salvos. Nós estávamos em rota de colisão, nosso caminho era um caminho de morte, e ele nos convida, esse Espírito Santo, ele no amor, na gentileza, ele nos convida ao arrependimento e nos aponta para Jesus, aquele que pode nos salvar, aquele que é o nosso Redentor, o nosso Remidor. Então não é as filosofias da terra, não é o seu QI, não é os seus diplomas, não é os seus bens, o seu status, nada disso pode, lhe dar a salvação. E ninguém convence com essas coisas alguém, levando a se arrepender e introduzindo ela na salvação em Cristo Jesus. Jesus disse para os discípulos: olha, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele cumpriu a promessa. Ele foi e enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Conselheiro. Bom, nós buscamos conselho em tantos lugares, em tantas pessoas nós colocamos expectativa. Mas o próprio Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele é o conselheiro. Sabe quando lá na criação, Deus criou todas as coisas e depois ele foi criar o homem? Lá está escrito assim: façamos. O Pai convidou o Filho Jesus, convidou o Espírito Santo, e a Trindade diz: façamos. Então, quando ele pega o barro, quando ele modela o barro e sopra do seu Espírito, o Espírito Santo estava presente. Então ele sabe tudo o que eu e você precisamos, ele nos conhece. Ele é capaz de... O texto diz que de Coríntios, que nós lemos, que ele prescruta as coisas do coração de Deus. Ele conhece a mim e a você, as nossas reais necessidades, as nossas carências. Então, a primeira ação do Espírito Santo na vida do homem natural é convencê-lo do pecado. Porque quando temos esse entendimento, automaticamente vem o arrependimento. Eu quero abandonar aquilo. Eu quero o perdão daquilo. E quero me voltar para a salvação que é Cristo Jesus. Segundo lugar, primeiro ele convence. Segundo, ele garante a salvação. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha que coisa linda. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e botou
o seu Espírito em nossos corações. Há uma garantia. Ele selou, ele, sabe, ele nos diz que somos propriedade dele, porque ele comprou ali na cruz, ele comprou a nossa salvação, ele nos redimiu do pecado e ele bateu um selo de autenticidade. Terceiro, coisa que o Espírito Santo faz, das básicas, ele ensina. João 16,13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar. É através do Espírito Santo que a gente consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia na nossa vida. O texto diz assim: olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo, ele nos guia à verdade. Ele nos coloca em Cristo. Por isso nós temos a mente de Cristo. Em quarto lugar, produz frutos. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem que produz isso, irmão? O Espírito Santo, esse conselheiro, esse consolador. Olha que coisas que nós desejamos, admiramos, às vezes até nos esforçamos para buscar, mas é algo que nós não nascemos com esses frutos. Isso só o Espírito Santo pode nos dar. Que é, olha, a alegria, não alegria por coisas, alegria passageira, momentânea. Se temos, estamos alegres, se não temos, ficamos tristes. Se conquistamos, se vencemos. Não. Alegria. Uma alegria constante. A alegria, a paz. Paz no meio da guerra. Paz na tempestade. Jesus dormia no barco. Paciência. Ser alfinetado no fogo, na fornalha, na cova do leão, inimigo por todo lado, e você afrontado, confrontado e tendo paciência. A amabilidade, uma pessoa amável, que não destila nada de amargo. Uma pessoa bondosa, bondade. Fidelidade, uma pessoa fiel. Uma pessoa mansa. Porque a mansidão é fruto do Espírito. Jesus, no Sermão da Montanha, diz assim: os mansos herdarão a terra. Quem que vai herdar a terra, meu irmão? É os fortes, os poderosos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais QI, quem grita mais, quem esbraveja mais? Não, os mansos. E aí o fruto do Espírito é a mansidão e o domínio próprio. Provérbios diz que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, que pode ser invadida por todas as coisas e também pode liberar uma guerra sem nenhuma condições de vencer, simplesmente para provocar a guerra. Mas isso tudo é fruto do Espírito. O Espírito Santo produz tudo isso em nós. E precisamos dessa experiência. Por isso esse tempo do Bom Dia Espírito Santo, esse convite para que o Espírito Santo, da gente valorizar, da gente priorizar, da gente aprender, entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos falar aqui provavelmente em outras
manhã no Bom Dia Espírito Santo, da sensibilidade dele, onde a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Por quê? Porque ele é uma pessoa sensível, ele é uma pessoa que ele é um cavalheiro, ele precisa ser convidado, ele precisa ser consultado. Eu preciso valorizar isso. A parte de Deus ele fez, Jesus morreu na cruz, é necessário que eu vá, senão o Consolador, o Conselheiro não verá. E eu indo, eu enviarei. E Jesus fez a parte dele, o Pai fez a parte dele. Ele está à minha e à sua disposição. Então, meu querido, esses dias de manhã aqui, não é uma prática religiosa. Eu não estou aqui para te ensinar. Nós estamos aqui para valorizar e compreender. Porque aquilo que eu aprendo, aquilo que eu compreendo, eu desfruto. Talvez você simplesmente viveu apenas como o homem natural. O homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Veja, você levantar de manhã e falar bom dia Espírito Santo, loucura. Você entrar no carro e falar Espírito Santo, eu estou no volante, mas você é o condutor, você é o guia. Guia meu dia. Espírito Santo, eu vou agora sair para vender, me guia naqueles clientes que vão comprar, naqueles clientes que estão precisando, e me ajuda a realizar minhas vendas. Você conhece a minha necessidade. Me leva somente naqueles clientes que não vão depois me dar trabalho, naqueles que vão cumprir seus compromissos. Espírito Santo, me indica o caminho que eu tenho que fazer da minha casa, aonde eu vou ter o livramento de um acidente, aonde eu vou passar seguro, porque eu não vejo o que vai acontecer no farol seguinte. Então, irmãos, sabe? Por isso que nós falamos aqui que o Espírito Santo é a coisa mais importante do universo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que quando Deus formou o homem, ele estava do lado, participando, vendo. Ele nos conhece, mas ele quer ser convidado, ele precisa ser convidado para interagir conosco, para nos ensinar as coisas. Só isso que nós falamos aqui hoje, dele nos convencer do pecado, dele nos garantir a salvação, botar esse selo na gente, nos ensinar e nos guiar à verdade, que é Jesus Cristo, e produzir esses frutos em nós, que é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não precisamos de mais nada. E é possível, irmãos. Paulo escreveu no final do capítulo 2, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir. Porém, nós temos a mente de Cristo. Precisamos aprender a usar, a desfrutar. É o que eu sempre digo. Eu só desfruto daquilo que eu entendo. Eu só desfruto daquilo que eu compreendo. Eu só priorizo aquilo que eu valorizo. Esse tempo de mesa com o Espírito Santo, eu e você, é precioso, é valioso, é o seu lugar secreto. É aquilo que Jesus diz: entra, fecha a porta do teu quarto, fala com o Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. É esse tempo. Não tem plateia, é você e Ele. Meditando nas Escrituras, que é a palavra, o Verbo, Jesus Cristo. O Pai, o arquiteto, aquele que soprou o haja, e o Espírito Santo que dá vida para essa palavra, que está gerando vida em mim e você nessa manhã. Então, 1 Coríntios capítulo 2, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Leia, irmão.
Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, desejado da nossa alma, amigo inseparável. Nós te damos, Espírito Santo, o controle, a primazia da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Desperta em nós aquilo que já nos foi dado, a mente de Cristo. Desperta em nós essa convicção do pecado que gera arrependimento. Nos dá a alegria da certeza, da convicção, da salvação, do selo. Nos ensina as coisas do Espírito e produz em nós, Espírito Santo, o fruto do Espírito. Ao que nós oramos nessa manhã, que operes em nós, em mim, nos meus irmãos que estão nesse tempo, nesse secreto, na mesa com Ele. O Espírito Santo, o pão da preposição, o mestre, o conselheiro, o príncipe da paz. Marca-nos nessa manhã, Senhor. Gera essa convicção no nosso coração. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Toca na vida dos meus irmãos, cada um. Recompense-os por separar esse tempo, por dedicar esse tempo para se assentar, para se encontrar contigo, Espírito Santo de Deus. Nos conduz, nos guia, nos ensina. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Bom dia, Renato. Deus te abençoe. Que o Senhor te guie, te conduza hoje aos lugares altos. Deus os abençoe, meus irmãos. E até amanhã, às 7 horas da manhã, num outro encontro no lugar secreto com Ele, o Espírito Santo, conselheiro, amigo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Um beijo no seu coração.